Portanto, o Bruno Pina é, antes de mais, interessa dizer, natural de Gonçalo da Guarda. Muito bem. O Bruno Pina tem 43 anos, tem, portanto, o 12º, como formação complementar mais relevante, curso de liderança, curso de segurança e comportamento do incêndio florestal, ministrado pela ENB, curso de operações com maquinaria pesada em incêndios florestais, parceria com Espanha, curso de quadros de comando dos corpos de bombeiros, ministrado pela ENB, também é formador da ENB na área do combate a incêndios urbanos e industriais, e como experiência profissional relevante, é formador de movimentação de terras e movimentação de cargas em diversas organizações públicas e particulares. Desde novembro de 2019 até à presente data, é coordenador operacional da Unidade de Máquinas de Rasto do Centro, pertencente ao ICNF-IP, e de 2017 a 2022, adjunto de comando dos BV Guarda e, de 2009 a 2019, chefe de equipa da Força Especial de Bombeiros. Portanto, vou fazer aqui uma breve apresentação, vou falar um pouco do que é também o dispositivo da Força de Sapadores Bombeiros Florestais pelo ICNF que nós temos disponíveis, que colaboramos com a ANEPS no dispositivo agora do verão, do DECIR, não é? E como é que nós nos organizamos e qual é também aqui um pouco a nossa visão para isto, para esta temática, falando aqui de situações concretas, mais técnicas, mais que vos poderão ajudar na vossa tomada de decisão e na vossa proposta de trabalhos e proposta de utilização deste tipo de equipamentos no ambiente do combate aos incêndios rurais. Portanto, a Unidade Nacional de Máquinas do ICNF está sob coordenação do Comando Nacional da Força de Sapadores Bombeiros Florestais, com sede em Lisboa. O seu responsável, o comandante da Força de Sapadores Bombeiros Florestais, o engenheiro Rui Almeida, também está aqui presente connosco hoje e que delega, portanto, aqui competências de gestão operacional aos responsáveis pelos parques de máquinas que estão distribuídos a nível nacional em 3 parques, ou seja, Norte, Centro e Lisboa e Valde do Tejo, Alentejo e Algarve. Sobre o que vamos falar, aqui os temas, portanto, tipos de maquinaria de máquinas usadas no ambiente dos incêndios rurais, as características das máquinas de rasto, elas são muito idênticas, mas também com particularidades muito específicas em cada uma delas, aquelas que normalmente vão estando disponíveis de norte a sul do país e por todo este mundo, umas com algumas alterações, outras com poucas alterações, aquelas que vão vendo por aí é o que é utilizado na maior parte dos cenários. Algumas técnicas de extinção com máquinas de rasto. Depois ainda falamos aqui um bocadinho, uma tabela muito simples, só para vocês terem uma ideia, que embora isto não seja exatamente assim, mas que fala ali sobre os rendimentos das máquinas de rasto na abertura de linhas. E depois aqui um pouco sobre as limitações e os acidentes com as máquinas de rasto também. Primeiro, dar-vos a conhecer uma tipologia de máquina. Como é do conhecimento, se calhar da maioria dos presentes, o ICNF, nas suas competências e no seu programa de reequipamento nesta temática, fez aquisição de maquinaria desta tipologia, em que tem os seus 3 níveis de porte da máquina, digamos assim. Ou seja, temos um primeiro nível, que é uma máquina mais pequena, que tem uma utilidade, tem uma função, que as outras maiores não conseguirão fazer, terá depois uma intermédia e terá as outras maiores, e vamos ver aqui em situações concretas o porquê, se calhar, que vos vai levar de futuro a propor a utilização de uma, ou a propor a utilização de outra, ou a propor a utilização conjugada de dois tipos de maquinaria diferentes. Para vos dar... Perdão. Está aqui. Em termos de meios, ora bem, aqui nesta tipologia de máquina temos
foram adquiridas 3 unidades, num total, à data de hoje, de 24 máquinas de rastros que o ICNF possui, das diferentes tipologias, num total de 24 unidades, que participamos no dispositivo da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em regime de permanência e disponibilidade de 24 horas, agora integrados no dispositivo, com 11 máquinas com uma tipologia que eu já vou falar à frente. Está bem? Não quer dizer que, por solicitação de quem está no terreno, ou seja, por solicitação vossa e por proposta vossa também, poderá ser utilizada uma máquina diferente daquela que está dada como, digamos, em regime de disponibilidade de 24 horas. Ok? Mas para isso acontecer, para que isso possa ser uma possibilidade na equação, têm que as conhecer e têm que saber que existem e que poderão estar disponíveis. Ok? Portanto, sendo elas, é uma máquina da tipologia D3, ou seja, na ordem de, com todo o equipamento, lâmina montada, Reaper, ronda as 11 toneladas de peso total, ok? Peso bruto, é uma máquina industrial de rastros com características de base para a movimentação de terras, construção e melhoramento da rede viária e florestal, ou rifes, aceiros e linhas corta-fogo. Esta máquina tem um motor de 90 cavalos, aproximadamente, e o seu peso, portanto, ronda as 11 toneladas completas, 100% de combustível, prontinha a funcionar, ok? Esta máquina tem uma autonomia de trabalho a sair, faz garantidamente um tempo de trabalho contínuo, desde que esteja no topo dos seus abastecimentos, faz garantidamente 10 a 11 horas de operação seguidas, se for necessário, está bem? Isto depois tem os outros fatores todos, do operador e dos tempos de descanso, mas em termos de máquina, tem capacidade para operar esse número de horas. Depois, temos uma outra a seguir, que são 7 unidades que foram adquiridas pelos financiamentos disponíveis na altura, portanto, que é a tipologia D51, portanto, é uma máquina ligeiramente maior, ok? Temos 7 unidades a nível nacional, 3 delas estão aqui na região centro e poderão estar disponíveis pontualmente numa situação que vocês fundamentem, que justifiquem, que fará mais sentido esta tipologia de máquina a ser utilizada em detrimento da outra, que já vamos falar porque é que são essas que estão dadas em regime de permanência para os incêndios, ok? Portanto, as características dela são muito idênticas à outra mais pequena, a única coisa que varia aqui é o porte e a potência. Okay? Portanto, é uma máquina intermédia em termos de porte e de potência relativamente àquela que está dada no dispositivo em permanência para o DECID. Depois, temos esta máquina, que é um exemplo de um total que foi a primeira aquisição que chegaram a estar disponíveis no final de 2019, ou seja, já estiveram nos incêndios de 2020. Foi um primeiro lote de 10 unidades de características D6, portanto são umas D65, em que destas 10 unidades a nível nacional, 4 delas estão aqui na região centro. É uma máquina também idêntica às outras duas que vimos atrás, mas que em termos de porte já é uma máquina que na sua totalidade, com a lâmina frontal montada, com o Reaper e abastecida, ronda em termos de peso as 27 toneladas. Portanto, já estamos a falar, como se costuma dizer, de outro campeonato em termos de porte de máquina e também de outro campeonato em termos de capacidade de trabalho, mas ao mesmo tempo também de limitações da operação em determinados locais, que é aquilo que temos vindo aqui a falar e a desenvolver hoje durante o que é isto o ambiente da montanha. Será que é sempre bom termos uma destas a trabalho? Será que o ideal é solicitar uma máquina deste porte? Faz mais trabalho, sem sombra de dúvidas, mas também tem limitações em que uma das outras mais pequena poderá contornar aquilo que o comandante aqui há pouco falava, a questão dos afloramentos rochosos, não é? A questão da dificuldade, a questão
aqui próximo da fronteira, ou mesmo até no ambiente de montanha, por vezes, o acesso da própria máquina dentro das localidades, dentro das vilas, dentro das aldeias, e conseguir passar com uma máquina de 30 toneladas num caminhão porta-máquinas, ou passar com uma máquina em determinado local de 10 ou de 12 toneladas é diferente. Já que mais não seja, o que acontece com alguma frequência é até a situação das pontes, dos estreitamentos de via, e, portanto, temos que ponderar isto tudo na nossa análise que fazemos quando solicitamos maquinaria para o terreno. Ok? Portanto, o que é certo é que existe esta tipologia de máquinas. Estas três que vimos até agora, se vocês olharem ali para a figura, a lâmina frontal nem todas são iguais. Ou seja, estas três que acabámos de ver agora, desde a mais pequena à intermédia e esta de 65 de 27 toneladas, estão disponíveis e têm uma lâmina frontal que tem tripla função. Ou seja, o que é que ela faz? Além do empurramento de terras, não é? Consegue levantar e baixar a sua lâmina, ficando ela nivelada. Consegue fazer um desnível de uma das laterais da lâmina, ou seja, fazer a função de tilt dozer. Okay? Consegue ainda fazer esta função de desviar o material, fazendo com que ele saia todo à nossa direita, à direita do operador, ou desviar o material, fazendo com que ele saia todo à esquerda do operador, que é a função de ângulo dozer. Okay? E ainda, não em permanência e de modo automatizado lá dentro, ou de modo a ser acionado por um comando eletrónico, mas tem ainda a possibilidade de ser feita a regulação do ângulo de ataque da própria lâmina, mas isto já de forma manual no exterior da máquina. Okay? Nós podemos dar mais ângulo de ataque ao solo ou reduzir o ataque ao solo em termos de agressividade, tá bem? Mas isto de forma manual. Mas permite o quê? E porquê é que ela é boa em relação a outros tipos de equipamentos, já vamos ver a seguir, mas também tem outras vantagens e este tem algumas desvantagens também. E daí sabermos que existe esta possibilidade para quando fazermos a proposta, vermos o que temos à nossa frente, o que é que nos vai servir melhor, ou o que é que para nós potencialmente será melhor, não é? Tem estas facilidades todas em termos de lâmina. Okay? Se olharmos depois para este tipo de máquina, e se olharmos aqui para as características dela, ela tem ali escrito aqui, características de base para movimentação e rasgo de terras. Okay? Esta é a característica básica da máquina. Abertura, as outras não têm essa função, digamos, de base. E melhoramento da rede diária florestal, arrifes, aceiros e linhas corta-fogo. O motor é muito idêntico àquela que vimos anterior das 27 toneladas. Em termos de peso e de lâmina, esta é um pouco mais pesada, com única diferença, porque a lâmina frontal, dá para ver na imagem, é muito mais robusta do que aquela que vimos anteriormente. Okay? Tem muitas vantagens. Primeira, podemos dar-lhe muito mais carga no que diz respeito à intensidade que damos no trabalho, ao solo, mas torna a manobra mais lenta se o solo for bom de trabalhar, digamos assim. Não sei se me estou a fazer entender. Se o solo for bom de trabalhar, que já vamos ver isso à frente, se o material for bom de movimentar, a outra máquina desenvolve muito mais trabalho, muito melhor e muito mais rapidamente. Se entrarmos num tipo de terreno que é muito duvidoso e que tem alguns já aglomerados de rocha, embora seja alguma rocha que ela possa se quebrar com o uso da máquina, seja com lâmina frontal ou com a utilização do apoio do Reaper, que são aqueles ganchos traseiros que tem aplicados também, já esta máquina consegue fazer trabalhos que a outra não consegue fazer. Consegue romper terrenos que a outra não consegue fazer. Ok? Portanto, é preciso também da vossa parte perceber que existem estas tipologias
Não vamos defender apenas uma, não vamos defender apenas outra, não vamos defender que as máquinas mais pequenas são mais utilizadas ou são melhores para o combate aos incêndios ou para ações de consolidação. Não. Não vamos defender que esta é melhor porque é mais robusta. Também não. Em determinados cenários, o que esta demora 1 hora a fazer, a outra faz em 20 minutos. Um exemplo. Um mero exemplo. Ok? Mas também há cenários, que daí estarmos aqui a falar sobre este assunto hoje, há cenários que o indicado será mesmo optar por uma máquina desta tipologia. Porquê? Porque o local onde vamos trabalhar é duvidoso e não temos a certeza se a outra consegue ter uma boa progressão ou não. Ok? Depois, olhando para esta e olhando para esta máquina. Qual é a grande diferença que vemos ali? Além da marca, não é? Nós estamos aqui a falar de marcas, tem a ver com a configuração da própria máquina. Ou seja, se nós olharmos para esta, o rastro parece que ele aparece ali todo na horizontal, ok? E nesta máquina o rastro é apresentado, digamos, de uma forma mais triangular, digamos assim. Okay? Embora que a lâmina é exatamente igual. Certo? Porquê uma e porquê não a outra? Porquê é que optamos por esta e porquê é que não optamos por esta? Tem características diferentes. Não defendendo aqui marcas nenhumas, que não é para isso que eu estou aqui, nem pouco mais ou menos. Né? Interessa-me é que, da pouca experiência que eu vou tendo no terreno, o que é que uma é capaz de fazer e o que é que a outra é capaz de fazer. O que é que uma me dá em termos de segurança de trabalho, principalmente para quem está lá dentro, para o operador, e o que é que a outra dá em termos de segurança de trabalho para o operador. E isto é que é importante, porque no combate aos incêndios, nada é previsível. Portanto, a única coisa previsível que temos é o ponto de início da manobra e supostamente será o ponto de fim da manobra. O que vamos encontrar pelo meio, o nosso pequeno Portugal é tão diverso que não fazemos a mínima ideia. Ok? Então, o que é a nossa preocupação? É que a máquina tenha o melhor comportamento possível e que transmita o mais possível de segurança para o operador. E a grande diferença destas duas é uma, na experiência que nós temos com isto, é que o centro de gravidade de uma máquina para a outra é completamente diferente. E o tombamento lateral neste tipo de máquina é muito mais fácil de acontecer do que neste tipo de máquina. Se olharmos para, só assim pela imagem num global, percebemos que esta máquina tem tudo o que é efetivamente pesado da sua estrutura, de movimentação e da sua estrutura, digamos, mais pesada, está toda ela localizada ali. Pode ser um pouco mais comprida na parte de baixo, mas está toda ela localizada o mais próximo do solo possível. Se olharmos para esta, temos tudo o que é transmissões, tudo o que é roda de sprocket, tudo o que é roda de tração que está elevada. E o que é que isto faz? Nada mais, nada menos do que o centro de gravidade altera e os tombamentos laterais acontecem com relativa facilidade nesta tipologia de máquinas. Okay? Em casos concretos, em cenários onde nós estivemos em trabalho com esta máquina, que são as que nós temos, e que existia uma máquina desta tipologia que estava até a ser operada pelos militares, pelo pessoal do Exército, e não estamos a falar do operador, estamos a falar das condições da máquina. Esta máquina fazia manobras e conseguia fazer inclinações laterais que esta não conseguia fazer. Ok? Mas esta máquina também tem vantagens. Não há dúvida nenhuma. O que é que as grandes vantagens, e elas são usadas, esta marca, digamos aqui, a CAT, tem esta configuração, mas elas têm algumas vantagens. É capaz de ser, em determinados trabalhos, é mais confortável para o operador. Okay? Se estivermos a trabalhar em zonas de lamas, ou zona de lixeiras, ou outro tipo de trabalhos, a roda de tração não anda tanto em contacto, não tem tanto desgaste. Okay? É uma máquina que, em termos de fazer,
digamos, as obras de engenharia, na construção das estradas, se for para fazer o empurramento, aquilo que a gente chama de fazer camada, ir colocando camadas, é uma máquina mais rápida, é uma máquina que consegue ser mais estável, mas na realidade, para o combate aos incêndios, isso a nós não nos interessa muito. O que nos interessa é o quê? Porque vamos entrar no desconhecido, interessa-nos é que ela seja o mais estável possível, que ela tenha o máximo de estabilidade para que o operador se sinta confortável a ir até aquilo que nós dizemos, os seus limites e os da máquina. E os dois são sempre diferentes. As máquinas são sempre diferentes e os operadores são sempre diferentes. E não queiram nunca vocês esperar que aquilo que já viram ontem, que amanhã aconteça o mesmo com outro operador ou com outra máquina. Cada máquina e cada operador é sempre diferente, como nós todos somos diferentes. Okay? Há coisas que eu farei, que outros se calhar não se sentem tão à vontade para fazer, como amanhã na mesma função, outras coisas outro elemento será capaz de fazer com relativa facilidade e que eu não serei capaz de fazer com relativa facilidade. Nas máquinas, e porque dentro da máquina existe uma pessoa, e as pessoas é aquilo que todos sabemos. Okay? Portanto, não estandarizem muito aquilo que viram ontem, que é possível de acontecer amanhã. Pode ser para melhor ou para mais fácil, ou pode ser para pior e para mais difícil. Está bem? Como é que nós tentamos contornar isto da melhor maneira? Já vamos falar à frente. Continuando aqui para os equipamentos, ainda disponível neste tipo de bulldozers, nestas maiores, nas de 27 a 29, de 27 a 30 toneladas, a situação que eu falei dos dentes que nos ajudam a fragilizar o terreno para que possa ser trabalhado, ok? São os Reapers, o dente de Reaper, 1, 2 ou 3. Não se admirem de verem máquinas ou de verem operadores em que apenas utilizam um destes dentes de Reaper, ou que utilizam apenas 2 dentes do Reaper, ou que utilizam os 3 dentes de Reaper. Okay? É uma decisão do operador, é uma decisão mediante aquilo que lhe foi pedido em termos de trabalho e que é uma decisão exclusivamente dele para atingir o objetivo mediante a manobra que lhe foi transmitida para ser executada. Ok? E depois temos ainda, não propriamente que tínhamos usado já em contexto de incêndios rurais, a não ser mais em contexto de ações de preparação de solos no período de inverno, mas, se justificar e se houver uma necessidade de um trabalho destes, mesmo no ambiente dos incêndios rurais, temos a disponibilidade de colocar uma grade de discos que é acoplável à própria bulldozer e que faz o revirar do solo e faz aquilo que for o trabalho indicado ou que for proposto por algum de vocês. Okay? São grades de discos pesadas, florestais, com cerca de 4 toneladas, 4,3 toneladas, e que são possíveis de usar no ambiente de incêndios rurais também. Okay? O que é que isto tem de constrangimento? É que assim que se coloca a alfaia, ela não tem rodas, portanto ela a partir dali já vai a fazer danos no solo, seja no caminho ou depois no terreno onde tiver de operar. Mas se for essa a manobra, que seja pedida e que for possível de executar, está disponível também numa situação de recurso, digamos assim. Ainda fugindo aqui um pouco, mas não menos importante no ambiente dos incêndios rurais, fugimos um pouco aqui das máquinas de rastro e falamos de tratores pneumáticos. Aqui na nossa zona, na nossa região, se calhar muito pouco ou nada, tirando os tratores dos particulares, que às vezes aparece um com uma grade de discos e vai dando ali uma ajuda no combate aos incêndios, nas zonas onde haja ali centeio, onde haja ali alguns cereais, e não há dúvida nenhuma que faz trabalho, e rápido. Okay? Mas se falarmos isto no âmbito nacional, se calhar ali na zona mais do Alentejo, e temos disponível lá, usamos isto também no combate a incêndios. No combate, digamos aquele indireto, não é? E daí estar aqui a indicação de pode intervir em incêndios rurais, embora condicionado. Isto não é nada mais, nada menos do que um trator, digamos, vulgarmente chamado por borracheiro, não é? Um trator de pneus, que tem acoplada uma grade de discos, aqui com alguma função em que os primeiros discos, se nós olharmos ali para aqueles,
da frente não é muito visível, mas dá para perceber que são recortados, consegue fazer algum trabalho nos combustíveis, consegue fazer algum trabalho de corte e faz o trabalho mais ou menos conforme está aqui nesta figura. Porquê? Estamos a falar de um trator de cerca de 9 toneladas, só o trator, tem cerca de 230 cavalos de potência, é um trator já com alguma capacidade de puxo e que, em situações específicas, em determinados locais, se calhar pode ser solução ou pode ser prevenção. Se trabalharmos à distância, se trabalharmos para amanhã, se trabalharmos para daqui a umas horas boas, ok? Está disponível? Está. Faz parte no regime de disponibilidade de 24 horas do DECIR com a ANEPS? Não. Não é isso que temos definido. Mas poderá estar disponível naquilo que for execuível em termos de logística associada a todas estas movimentações de maquinaria, que quem estiver um pouco à vontade nesta matéria percebe que não é propriamente movimentar um VLCI ou um VFCI. Portanto, isto tudo é muito mais demorado, tem uma logística associada muito mais de planeamento e de necessidades específicas, que não é propriamente tão simples. Pronto, este é um outro trator do mesmo género, mas ligeiramente mais pequeno, com cerca de 130 cavalos de potência, mas com a mesma função. Também ainda não muito utilizado em Portugal, mas se for necessário, também está disponível. E repito, não está dentro da disponibilidade permanente para o DECIR, mas, havendo necessidade, pontualmente pode ser utilizada em ações de consolidação e rescaldo, recuperação de máquinas, atenção, que já aconteceu e vai acontecendo, esperemos cada vez menos, ou que as vezes que tem acontecido, que infelizmente não tem resultado em ferimentos para os operadores nem nada do género, mas às vezes é preciso recorrer a maquinaria deste tipo para fazer a recuperação de uma outra máquina que ficou atascada em algum local, porque acontecem. Só se não formos lá é que não poderá acontecer um problema. E às vezes vamos pisar em terreno que não sabemos o que vamos encontrar, ou porque há ali uma umidade que não é visível durante a noite e a máquina ficou atascada por algum motivo. E ela própria, se não sai pelos seus próprios meios, temos que recorrer a outro tipo de maquinaria para fazer a sua recuperação. Ok? Ou seja, desta tipologia de maquinaria, embora tenhamos outras mais pequenas, mas estas de 21 a 23 toneladas, existem 5 unidades a nível nacional, duas delas estão vão ficar estrategicamente colocadas na região centro para, digamos, entre aspas, acudir a uma situação de recurso que possa existir aqui mais para o interior e outra que vai estar posicionada para acudir a situações que possam acontecer ali mais na zona do litoral. Ok? Mas isto, repito, não estão dadas em regime de permanência ao dispositivo, mas, contudo, estão disponíveis e podemos contar com elas, se for necessário, seguindo os passos que são necessários seguir. Depois ainda temos os caminhões porta-máquinas. Na realidade temos estes 3, está em curso uma aquisição e um reforço de caminhões desta tipologia por parte da Força de Sapadores Bombeiros Florestais. Vamos ter um reforço para ficarmos com autonomia em termos de transporte de maquinaria, coisa que à data ainda não é possível. Portanto, e temos que recorrer à contratação de serviço privado. Mas, atualmente, temos estas 3 unidades, que está uma no Parque de Máquinas do Norte, outro aqui na região centro e outro em LVT, em Lisboa e Val do Tejo, que faz toda a zona sul do país. Ok? Portanto, isto é um conjunto, este especificamente, os outros vão ser ligeiramente diferentes. Estamos agora a focar-nos na real necessidade do que é necessário comprar a seguir, porque o que foi adquirido numa primeira oportunidade foi, e é com este que temos de trabalhar, tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, e o importante é agora percebermos o que é que faz falta para além disto que já temos. Okay? E é isto que está agora em curso. Portanto, é um conjunto de caminhão e porta-máquinas com uma capacidade de cerca de 60 toneladas na totalidade, legalmente, ok? Rondam ali as 28, 30, 32. Este consegue carregar 40 toneladas efetivas de peso, 41 ou o que é, única e simplesmente porque o peso é dividido por eixos que tem de apoio. E se nós contarmos o número de eixos que tem
o porta-máquinas de apoio, tem 3 eixos traseiros, cerca de 11 toneladas por eixo, e depois tem 2 eixos dianteiros onde assenta o pivô de puxo, ok? E por isso é que ele permite carregar mais, porque se for um trator, digamos, o veículo trator à frente, que seja de apenas um eixo de puxo, a capacidade de carga reduz substancialmente e reduz também a progressão dele em ambientes fora de estrada. Este caminhão tem essa vantagem. Tem uma vantagem e uma desvantagem. Tem essa vantagem de poder ter uma progressão melhor fora de estrada, mas tem a desvantagem tendo em conta as suas limitações, em termos de dimensão, ok? Portanto, como é substancialmente maior, tem 16 metros e meio de comprido, tudo o que é estas estradinhas municipais, tudo o que é estas estradinhas no meio das aldeias, como devem imaginar, ali a avaliação tem que ser muito cuidada antes de o fazermos avançar, porque depois voltar para trás é complicado, ok? Mas tem uma grande vantagem que é, se nós tivermos um ponto de início da manobra em tudo o que agora temos aí muito na nossa realidade, em tudo o que seja estradões construídos para a montagem dos parques eólicos, ele trepa praticamente em todos eles. Mesmo com subidas acentuadas, ele consegue lá chegar. Porquê? Porque o trator tem 2 eixos de puxo, tem tração àqueles 2 eixos de puxo, tem bloqueios para poder ter mais capacidade de tração ainda, o que o faz ter essa vantagem. Está bem? Agora... Não sei se falta muito, mas dar-te-ia 5 minutos para terminares, por favor. Não é muito mais do que isso. Vou tentar. Portanto, só relativamente agora a falar um pouco da operação em si. É importante que, por cada unidade de máquinas, por cada máquina que seja mobilizada, possamos ter ou uma equipa ou uma brigada, mas no mínimo dos mínimos temos de ter uma equipa a fazer acompanhamento à máquina. Ou seja, há de haver um responsável da manobra conjunta, que há de ser o chefe da brigada, tem que existir uma função muito importante e que nós tendencialmente deixamos e evitamos, nós estamos a trabalhar para que não aconteça, mas em grande parte dos cenários esta função não aparece, que é o do marcador de linha. Qual é a função deste senhor? É muito importante e dá muito mais confiança ao operador que vai dentro da máquina. Qual é a função dele? É picar a pé todo o traçado que ele vai fazer. E principalmente de noite, um marcador de linha, que também, tendo em conta os procedimentos de segurança que todos devemos ter, não deve ir sozinho, não é? E não tem problema nenhum. A função é do marcador de linha, é aquele que decide se vai por aqui, se vai pela esquerda, se vai mais pela direita. Ele deve ir acompanhado, principalmente se for de noite, e se não estiver em linha de vista com quem tem que estar. Mas ele vai marcar, seja com fitas, seja com pontos de referência, vai marcar o trilho para onde a máquina vai fazer a abertura daquele acesso, ou a abertura, ou até quase o combate direto, se for esse o objetivo. Ok? Garantindo a partir sempre de uma zona, de um ponto de ancoragem, de uma zona segura. E esses elementos devem estar equipados com o EPI, como é óbvio, todo o EPI necessário e motosserra ou ferramentas manuais. Para quê? Árvores de grande porte, que a máquina não seja capaz no início de tombar. Portanto, fazer o abate de árvores, fazer um ligeiro trilho, marcar e dizer é por aqui que é melhor para a máquina, é por aqui que é mais fácil, é por aqui que, ao encontro daquilo que o comandante há pouco falava, é por aqui que não vamos encontrar a tal pedra que ele vai dizer que agora daqui para a frente já não consigo ir. Mas se tivesse desviado 50 metros atrás, se tivesse desviado 5 metros para a esquerda ou para a direita, se calhar conseguia passar e conseguia terminar a manobra. Portanto, esta função é de extrema importância. E devemos pensar nela. Ok? Depois, um ou mais bulldozers correspondentes e por aí assim. Nenhuma máquina deve trabalhar sem apoio e a presença de uma equipa de apoio. Ou seja, mas a equipa de apoio é importante que também não cometa algumas falhas que por nós todos, às vezes, não tendo este conhecimento, se calhar já cometemos, ou vamos dar ordens a quem está a fazer a função de apoio que cometa essas falhas. Estou-me a referir a quê?
Já todos viram uma máquina de rastros a trabalhar no incêndio e um VFCI na sua cola. Okay? Distâncias de segurança para o VFCI avançar. A máquina precisa de ser refrescada durante o caminho? Precisa de ser molhada? Não. É a pior coisa que lhe podemos fazer. A pior coisa que podemos fazer a uma máquina destas é refrescá-la durante o trabalho. O que é que vai originar? Vai originar que todas aquelas poeiras que circulam entre os radiadores, e que são vários radiadores, de arrefecimento dos motores, que estas poeiras se tornem lama, que vão obstruir os favos dos radiadores e a refrigeração deixa de acontecer. Portanto, a máquina não precisa de ser refrescada. Todas as máquinas que temos no dispositivo, e é por aí que a evolução tem que continuar, todas elas são cabinadas, todas elas são climatizadas em termos de cabine, e elas cá fora, para andarem a bem, é a seco. Tudo o que a gente lhe meter de umidades, tudo aquilo que a gente der como ordem ao meio aéreo para fazer uma descarga sobre a máquina de rastros, negativo. É a pior coisa que lhe podemos fazer. Bastante mais à frente para tirar a intensidade onde ela vai trabalhar, muito bem. Mais atrás, onde ela já passou, para ajudar a consolidar até que chegue às equipas de consolidação, também está tudo bem. Sobre a máquina, nunca, jamais em situação alguma, a não ser que esteja envolta em fogo, como é óbvio, não é? Mas já estamos a falar de situações limite do limite que esperemos nunca lá chegar, como é óbvio, está bem? Mas deixo este alerta que às vezes as pessoas pensam que não, ou que faz sentido, a máquina se for sendo refrescada de vez em quando, até fica melhor. Não, esqueçam isso, está bem? Outra coisa não menos importante, aliás, é importantíssimo, é o contacto, que se mantenha sempre uma boa e eficiente comunicação entre o chefe de equipa e o operador da máquina. Também tem sido uma evolução que temos implementado aqui, e aquilo que podem ver ali, um sistema de comunicações que funciona de modo autónomo, é um género de um walkie-talkie que funciona com o operador de máquinas, para quem está cá fora, seja o marcador de linha, seja o chefe da brigada que está a decidir o que é feito, e que tem comunicação direta, não interfere em nada nas comunicações do teatro de operações, é basicamente, quem conhece a realidade dos meios aéreos, é aquela comunicação dentro de cabine, entre uns e outros, que não interfere nada cá para fora. Okay? E temos uma comunicação permanente daquilo que estamos a fazer, como é que está a correr o trabalho, quais as dificuldades que o operador está a sentir, qual é que é a intenção do responsável da manobra que quer que aconteça, sem que o operador tenha que tirar as mãos dos comandos, consegue falar por sistema Vox, em permanência com quem está cá fora, não precisa tirar as mãos dos comandos, e ao mesmo tempo tem um emparelhamento com o sistema de rádio Ciresp ou outro tipo de rádio, que consegue estar a ouvir as comunicações do canal de manobra, ou tático, ou o que for, do setor onde ele está a trabalhar, para que em situações de emergência que seja dado um alerta geral, ele consiga ouvir. E se tiver a necessidade de comunicar através desta via, ele também, junto dos comandos da máquina, sem ter que tirar as mãos dos comandos, porque ele tem sempre, em permanência, os dois pés e as duas mãos ocupadas, para manobrar a máquina, e ele, sem ter que tirar as mãos dos comandos, consegue ter um PTT que funciona por Bluetooth e que faz acionar o sistema de comunicações Ciresp, seja no modo truncado, seja no modo direto, consegue fazer o acionamento do PTT do rádio portátil Ciresp que tem. Ok? Portanto, isto era uma dificuldade que tínhamos, que foi ultrapassada no ano anterior e que já vai em todas as máquinas do dispositivo que o ICNF vai colocar ao serviço da ANEPS. Todas elas têm este sistema de comunicações implementado. Está bem? Já não falta muito. Só deixar aqui mais 3, 4 minutos. Dois exemplos muito vagos, não vamos estar aqui a falar sobre tudo o que são as manobras e os exercícios de manobra e as possibilidades de intervenção das máquinas, mas no que diz respeito a um exemplo do ataque direto, é o quê? Basicamente, com as máquinas, faça o quê no ataque direto? É por eliminação de oxigênio, é por abafamento, é por movimentação de material diretamente sobre a chama, desde que haja condições para tal. Que o terreno permita, que a máquina permita, e que a intensidade do fogo o permita também. Portanto, é basicamente isto. Eu vou ver se vos consigo fazer aqui. Conseguem ver? Portanto, vê-se a máquina lá em cima e o que ela faz é, desde que esteja favorável e que seja possível o combate, ela faz
a movimentação de material diretamente sobre a chama e depois vem atrás, corrige, dá um pouco mais de largura, vai à frente, corrige, entra, recua, retrai um pouco quando não tem condições de segurança, avança quando já tem condições para poder entrar e consegue fazer, digamos, bastantes metros nessa tipologia de trabalho. No ataque indireto ou com manobras conjugadas, aqui o Sr. Segundo Comandante, Pera Boa, recorda-se desta manobra que fizemos aqui em Castelo Branco, ou seja, foi uma manobra iniciada ao cair da noite, não, já era uma da manhã, sensivelmente, e que se fez ali aquela abertura daquela linha de proteção e que depois, em conjunto com os técnicos que estavam da FEPS, fizemos a queima e fizemos o juntar do fogo ali àquela linha, conforme se pode ver aqui. Está bem? Portanto, e foi um trabalho que é uma das aplicabilidades, é uma das opções que temos disponíveis para com este tipo de maquinaria. Portanto, começámos lá em cima, junto às torres, aos aerogeradores, e viemos terminar aqui, portanto, como ponto de fecho, aqui nesta área já ardida, que tinha acesso e que tinha sido dominado durante a noite. Ok? São apenas 2 exemplos. Abertura de linhas e rendimentos. Só 2 exemplos claros. A linha manual, o que é que, em média, são apenas dados que foram retirados de publicações, que 17 metros, uma pessoa faz 17 metros por hora, sensivelmente, se tudo correr bem, e se for um tipo rijo, como se costuma dizer, não é? Se olharmos para uma bulldozer de tipologia D4, fará 350 metros por hora. Ok? Que é aquela intermédia mais ou menos que vimos. Se olharmos para um bulldozer de tipologia D6, já fará cerca de 800 metros por hora, isto nos mesmos ambientes, em termos de estudo que foi feito ali. E se olharmos para um maior ainda, tipologia D7 ou D8, se olharem, já começa a cair. Já faz menos. Porquê? Porque o porte da máquina também a faz andar mais devagar e não é, se calhar, tão rentável no que diz respeito aos incêndios. E por isso é que todos nós vemos que a grande maioria das máquinas que são usadas em combate a incêndios florestais, a tipologia é os D6, D65, ok? Porque é aquela que, com base nestes estudos, é aquela que nos dá mais rendimento e que nos dá mais porte em termos de capacidade de trabalho também, ok? Só nos tipos de terrenos, aquilo que já falei, se é um terreno bom de trabalhar ou não, terras ou rocha branda em que a máquina consegue partir, ou então rochas duras, que são os afloramentos rochosos, onde nenhuma máquina desta tipologia consegue romper, mas que aqui fará a diferença, a existência ou não daquele marcador de linha que nos pode conduzir e desviar destes pequenos grandes problemas. Okay? Para terminar, e não menos importante, é a visibilidade do operador. Isto é o que o operador vê quando é o seu campo de visão a partir do óculo dianteiro. Ali dentro daquela circunferência meio estranha, consegue-se ver lá um indivíduo, certo? Portanto, é fácil. Se alguém se meter à frente da máquina, é fácil que o operador não consiga vê-lo e que lhe possa passar a ser atropelado, que lhe possa passar em cima, ok? O grande ângulo de visão dos operadores de máquinas é nesta direção, é do género dos helicópteros, é por aqui que deve ser feita a aproximação e é por aqui que ele tem o seu campo de visão. Esta é de fundo e estas duas é por onde ele tem a sua visão e é por aqui que ele seguia no trabalho, que é um canto desta lâmina e o canto da lâmina do outro lado, ok? O estado dos rastros é uma condicionante, é como aos pneus dos veículos. Okay? Ou estão bons e têm uma capacidade de progressão, ou estão já a meio uso, ou quase no final, e não podemos contar com a mesma capacidade de progressão, e não encontro o que eu disse há bocado. Nem sempre o que viram ontem é possível de acontecer hoje ou amanhã. E esta é uma das condicionantes. A ausência ou não colocação do cinto de segurança por parte do operador, também, são limitações e acidentes com as máquinas de rastro. Outro assunto que eu não podia deixar de falar, que é, e às vezes nós também temos alguma responsabilidade nisto, que é onde as máquinas são descarregadas. Nunca se esqueçam, quando nós propomos ou não arranjamos a alternativa para que uma máquina seja descarregada em que metade do porta-máquinas está no alcatrão, um exemplo,
e a outra metade está fora de estrada, a probabilidade disto acontecer é muitíssima, não é muita, é muitíssima. Ou descarregamos tudo fora do alcatrão, ou descarregamos tudo dentro do alcatrão. Não se admirem, e se vocês, também com o conhecimento que estão aqui a apanhar hoje, que estão aqui a adquirir hoje, se virem uma manobra destas, alertem para que possa ser corrigida. Okay? E em termos de erros na definição da trajetória de progressão, vai-nos originar isto. Quem falava há pouco, ou já não passa, ou já não consigo, ou a máquina fica impedida de voltar atrás. Porquê? Porque depois elas em cima dos afloramentos rochosos, em cima das pedras, a dificuldade em sair de lá é muita. E vai ficar... E o que é que acontece? Temos dificuldades em tirá-la de lá, tem que ser com a ajuda depois de outra maquinaria. Portanto, repetindo, a questão do marcador de linha é muito importante. Para fechar, o último slide. Para fechar A ativação, Bruno. mesmo. A ativação para a missão, escolha do tipo de máquina. Ficam aqui algumas luzes do que é que pode ser a escolha do tipo de máquina. O que é que eu quero fazer? O trajeto do caminhão e do porta-máquinas, por onde é que eu vou passar? Onde é que ele vai começar? Ok? Onde é que ele vai começar? E onde é que vai sair? Eu tenho de ter isto tudo identificado. Ok? As comunicações, o briefing também com todos os intervenientes antes da manobra, e o ponto de início e o ponto de fim da missão, e depois o debriefing. No ponto de início e no ponto de fim da missão, não esqueçam só de uma questão que é muito importante. Okay? Eu, se dou um ponto de início, eu tenho de ter um ponto de fim. Eu, se tenho uma máquina a caminho do teatro de operações, tenho que me preocupar com tudo aquilo que eu falei aqui agora e mais algumas coisas ainda que não tive tempo para falar. Ok? Porque, como eu digo, e mesmo para terminar, eu já estive em incêndios rurais, onde havia mais máquinas de rastro estacionadas à beira da estrada do que eu às vezes fui a concentrações de motas. Porquê? Porque ninguém está a fazer este trabalho. E ter máquinas estacionadas à beira da estrada, só porque temos-las lá, não. Estas máquinas, durante todo o cenário do incêndio, elas se vão é porque é para trabalhar. E se vocês as têm lá, usem-nas até mais onde não for possível. Porque a pior coisa que podem fazer a um operador de máquinas ou uma equipa de máquinas de rastro é chamá-los para o teatro de operações para ficarem à beira da estrada. Seja dia, seja de noite. As máquinas que estão connosco e com a grande maioria dos prestadores de serviços, todas elas têm condições para operar durante a noite. Portanto, seja de noite, seja de dia, elas é para operar. É preciso fazer? Faz-se. Há trabalhos que até correm muito melhor e são muito mais fáceis de fazer durante a noite do que durante o dia. E há outros que não. Priorizem-nos. Ok? E a todos, só deixar sucesso e que tudo corra bem, sem acidentes esta época, está bem? Muito obrigado a todos.